Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2014. Nós estamos juntos há 704 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 a 9 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 7 inaugura um segundo ciclo de oráculos no livro de Jeremias. Você vê que ele começa com as palavras: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. E é mais ou menos com essa fórmula introdutória que o primeiro ciclo, iniciado lá no capítulo 2, que vem logo após a história do chamado de Jeremias, começa. Veja lá no capítulo 2 que o primeiro verso diz: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 11, você vai ver que ele começa com a mesma fórmula: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então, nós dividimos tematicamente a profecia de Jeremias a partir destas fórmulas introdutórias que nos são dadas. A primeira fórmula introdutória do capítulo 2 dura, portanto, até o capítulo 6, como nós vimos, e no verso 6 do capítulo 3 nós vemos que esse oráculo foi dado nos dias do rei Josias. Nós não temos alguma indicação de tempo quanto à época em que esse segundo oráculo, que vai dos capítulos 7 a 10, foi pronunciado. Mas nós vemos claramente que ele tem alguns temas muito próprios. O primeiro oráculo, como vai dizer aqui o comentário da Bíblia de Genebra, o primeiro oráculo é uma questão contra os pecados e o julgamento que Judá vai receber. No segundo oráculo nós temos basicamente a questão do templo, como uma desculpa que não vai servir para a nação. Eles se escoram no fato de que Deus tem ali um culto e uma casa, que eles estão prestando sacrifícios mecânicos e que Deus devia se dar por satisfeito com isso e jamais destruir Jerusalém, mas isso não é verdade. E então o profeta vai mostrar que a nação confia em conceitos falsos, que falsos profetas estão dizendo que está tudo bem, quando na verdade Jeremias perdeu o direito até de interceder pelo povo, porque a ruína vai chegar. Nas palavras do próprio profeta, o Senhor já decretou o perecimento de Jerusalém. E agora então é hora de lamento, é hora de quebrantamento, porque Deus mandou profetas desde muito cedo na história do povo para avisá-lo da sua idolatria, da sua injustiça social, mas o povo não quis saber. Essa é a essência dos capítulos 7 a 10. Hoje nós estamos lendo 7 a 9. A gente vai terminar de estudar este oráculo aqui, o segundo do livro, amanhã, se Deus nos permitir. Vamos ver o que se fala aqui. Deus está dizendo assim: corrijam os caminhos de vocês, porque se vocês se emendarem, eu vou permitir que vocês habitem nesse lugar. Essa é, em essência, a promessa da aliança, lá de Deuteronômio 28. Deus dá a terra, mas tem que viver ali de maneira correta. Senão, ele vai tirar a terra, vai pôr outro para morar lá. Vai mandar o povo de Israel para o exílio. Então, o povo não devia confiar em palavras falsas, diz o verso 4 do capítulo 7, dizendo: esse é o templo do Senhor, Deus não vai mexer conosco. Confiar nisso seria confiar em palavras falsas, como diz o verso 8. Era necessário que o povo arrumasse a sua vida, emendasse os seus caminhos, não oprimisse o estrangeiro, o órfão, a viúva, como diz o verso 6, e não furtasse e matasse, ou seja, não cometesse injustiça social. A mesma antiga denúncia desde os tempos de Amós. Bom, também era necessário que o povo se livrasse da idolatria, como diz o verso 6, não andar após outros deuses, ou como diz o verso 9, queimar incenso a Baal e andar após deuses que não conhecem. Essa, em essência, é a denúncia de sempre. Idolatria e injustiça social que trazem consigo a aplicação das maldições da aliança, que, no final das contas, vão causar o exílio. Isso você já tem visto de monte, você já está bem entendido nesse assunto se você vem nos acompanhando. Deus usa, a partir do verso 12 do capítulo 7, o exemplo de Siló. Siló era o local onde o tabernáculo estava montado na época de Eli, do profeta Samuel. Você se lembra que os filhos de Eli foram para a guerra contra os filisteus, levaram a arca, tentaram transformar a arca num amuleto religioso e lá perderam a batalha e os filisteus vieram e destruíram Siló. A mesma coisa estava prestes a acontecer aqui. O povo que usava o templo como um amuleto achava que Deus nunca viria até Jerusalém. E Deus fala: eu já fiz isso antes. Eu já destruí Siló e já entreguei a arca na mão dos filisteus. Vocês acham o quê? Que eu estou preso pelo templo? Eu não estive preso pela arca.
E então, se você voltar para estudar aquela história lá em Samuel, você vai ver exatamente o quê? Que a arca voltou para o povo de Israel sozinha, que Deus se defendeu sozinho e que ele nunca se viu refém daqueles que manobravam ou manuseavam a arca. Não, e ele também não era refém do povo de Israel por causa de templo algum. Se o templo era um prejuízo à vida espiritual da nação, o templo seria destruído. Então você vê esse tipo de denúncia sendo feita aqui no capítulo 7. Deus não quer sacrifícios mecânicos. Ele já disse isso em Miqueias capítulo 6, ele fala isso aqui no verso 22 do capítulo 7 de Jeremias. Ele diz que mandou profetas para avisar o tempo inteiro e o povo não quis saber, mas o apelo agora é que o povo aceite a disciplina de Deus. Esse povo não está disposto a se curvar a Deus, que já mandou alguns juízos parciais e agora está prestes a mandar o juízo definitivo. O verso 33 do capítulo 7 fala dos cadáveres servindo de pasto às aves dos céus, e é uma citação quase que literal de Deuteronômio 28, 26, mostrando para nós que Jeremias escreve também, tendo o livro de Deuteronômio como pano de fundo, as maldições da aliança. Não nos esqueçamos, Jeremias viveu na época em que o rei Josias tinha encontrado o livro de Deuteronômio ao reformar o templo. Essas promessas estavam mais vivas do que nunca na memória do povo, em especial da sua liderança. Também nós vemos invocações da maldição de Deuteronômio 28, por exemplo, no verso 10 do capítulo 8, que Deus vai dar as suas mulheres a outros, os seus campos a novos possuidores. Isso está lá escrito em Deuteronômio 28, 30. E tudo isso por quê? Por que isso está prestes a acontecer? Verso 7 do capítulo 8. A cegonha do céu conhece as suas estações. A andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Lembra de Isaías? O boi conhece o seu possuidor, o jumento e tudo mais, mas Israel, meu povo, não entende. É exatamente isso. Eles são o povo de Deus, tem que viver para Deus, tem que servir a Deus. E se não fizerem isso, se ignorarem isso, vão perder a terra. Certo? Bom, é por isso mesmo que diz o verso 14 do capítulo 8, o Senhor já nos decretou o perecimento. E agora o juízo virá. E Jeremias então simplesmente antecipa isso. Que coisa triste, que lamento. E da mesma forma como Abacuque ficou abatido, Jeremias aqui fica também numa identificação muito grande com aqueles que vão sofrer. A partir do verso 18 nós vamos ver que o profeta está quebrantado pela ferida da filha do seu povo. Jerusalém, os seus habitantes, o reino de Judá como um todo vai sofrer muito por causa da sua dureza de coração, da sua obstinação em não servir a Deus, e Jeremias lamenta muito isso. Como nós deveríamos lamentar sempre que um irmão nosso se recusa a obedecer a Deus, sofre as consequências do seu pecado, isso não deveria ser para nós nenhum motivo de regozijo, pelo contrário, de muita dor, de muito sofrimento. Bom, o capítulo 9 prossegue falando a respeito dessas coisas, e as ameaças continuam na mesma linha que já vieram sendo feitas em relação aos outros profetas. No verso 11 do capítulo 9 você vê Deus falando que vai fazer de Jerusalém montões de ruínas e morada de chacais. Montões de ruínas foi a expressão que já foi usada lá em Miqueias capítulo 3. A mesma questão de usar o templo como desculpa esfarrapada já tinha acontecido lá nos dias de Miqueias. E agora acontecia de novo, e a ameaça era a mesma. Jerusalém vai virar um montão de ruínas. Vai virar uma morada de chacais. Expressão que Isaías já tinha usado lá no capítulo 13, verso 22 e no capítulo 34, verso 13, para descrever a destruição da Babilônia como inimiga de Deus. A Babilônia vai ser tão arruinada que o lugar onde ela estava localizada vai virar agora habitação de lobos selvagens. Então é bem esse o sentido da ameaça e das figuras poéticas que são usadas para descrever o juízo que recairá sobre o povo de Deus. No final das contas, então, é hora de muita humilhação e muito quebrantamento diante do Senhor. Esse negócio de andar com o nariz empinado, dizendo que o templo está lá, que Deus tem que estar satisfeito, que nada de mal vai acontecer, que tudo está sob controle, esses não são motivos legítimos para ninguém se vangloriar. É hora de botar a boca no pó, é hora de se humilhar diante de Deus. Se há alguma coisa que alguém poderia dizer em seu próprio benefício, em sua própria glória, seria o simples fato de que conhece a Deus. O verso 23 do capítulo 9 é muito conhecido. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor,
e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A melhor coisa que alguém poderia ter naquela época, e hoje, e sempre, é o conhecimento de Deus. De que adianta riquezas, propriedades, posses, aparente tranquilidade, se você vive longe dos caminhos do Senhor? O maior tesouro desta vida, aquilo que realmente pode nos dar estabilidade, segurança, permanência eterna nas bênçãos de Deus, é o fato de que conhecemos a esse Deus. Um Deus que faz misericórdia, sim, mas que faz juízo e justiça na terra. Que, portanto, deve ser servido com temor e tremor, em franca obediência. E é esse conhecimento, então, que nos trará o comportamento adequado, e disso, e só disso, é que a gente pode se gloriar. Em dizer, eu sou um pecador miserável, eu sou alguém que não pode nada, mas eu conheço o Deus verdadeiro, eu procuro viver para a glória dele, eu o obedeço, eu o sirvo, eu o temo. E essa é a minha razão de permanência. Eu vou chegar lá não porque eu sou rico, não porque eu sou bonito, não porque eu sou inteligente, não porque eu tenho amigos poderosos, mas porque eu temo ao Deus único e verdadeiro. É assim que Jeremias nos exorta nessa passagem. Fala conosco ainda hoje, ao reverberar para nós a mensagem que foi trazida à impenitente Judá daquela época. Eu espero que esta mensagem tão clara e tão óbvia sirva para você. O que é que você realmente tem nessa vida? O que é que realmente você conquistou de valor nessa vida? De que você pode se vangloriar? Você é rico, você é bonito, você é chique, você tem amigos poderosos? Nada disso resolve. A minha esperança, à luz da palavra de Deus e do ensino de Jeremias, é que você se fortaleça como alguém que conhece a esse Deus. Você o tema, você o sirva, você o obedeça. Que seja assim na minha vida e na sua, para a glória do Senhor e para a nossa própria felicidade. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Por hoje é só. Amanhã a gente termina este oráculo de Jeremias com a leitura do capítulo 10 e começa a leitura do próximo oráculo, iniciando no capítulo 11. Deus abençoe a sua vida, bom estudo, boa leitura para você e até lá, se Deus quiser.